Tudo bem? Ok, pode continuar, Meire. É? Pode continuar. Tudo bem. Então, eu já estava esperando mesmo que a qualquer momento viesse o sinal. E eu estava dizendo que existem espíritos de muita sabedoria, de cientistas em diversas áreas, so- em outros planos de vida, que estudam e que vieram para o nosso planeta de forma a estudar os elementos que compõem o nosso planeta e aquilo em que eles podem auxiliar para retificar tudo aquilo que está errado, né? E eles estudam muito, eles se dedicam em todos os segmentos, eles se dedicam muito. E, e o nosso planeta Terra então, estudado e cientistas daqui da Terra recebem a influência benigna e a intuição para partirem para outros, para partirem para novos pensamentos, novos estudos e tudo mais. Então, nessa forma de pensar, eu deixo aqui, eu sei, eu também concordo. Claro, eu não poderia discordar de mim, de Miramês, e nem tampouco de vocês. Não há nenhuma utilidade em se conhecer a quantidade de tempo que Deus demorou, né? Demorou não, levou para a formação dos mundos, especialmente a Terra. Não há utilidade nenhuma. O que vai alterar? Demorou 50 séculos, 500? Qual é a utilidade disso? Não existe nenhuma utilidade, a meu ver. O importante realmente é agir com o coração, nos olharmos, né, intimamente e descobrirmos dentro de nós os sentimentos ruins, os sentimentos maléficos, como o ódio, o egoísmo, o orgulho, os ciúmes, e lutarmos, cada um de nós, para combatermos esses maus sentimentos. Bom, e sempre, né, tendo como meio para se obter essa elevação, essa evolução espiritual, sempre através do Evangelho de Jesus. Bom, eu acho que a Vivi não falou. Mivi, agora sou eu então, né? Vocês falaram bastante coisas, né? Coisas bacanas também, que eu concordo com a maioria, assim. Aliás, concordo com todo mundo. Sei lá, cada um falou de um jeito bacana. O que eu acho, assim, talvez fazendo um resumo, no meu ver, né? Só para mudar as palavras, talvez, o negócio é você optar pelo melhor, né? Fazer escolhas certas. O que a gente tem que orar para fazer essas escolhas certas. Mas eu acho que aí, talvez, dar o valor certo, essa é a palavra, dar o valor certo a cada coisa, né?
Então, escolher uma coisa ou outra depende de nós. Então, eu acho que essa pandemia veio um pouco para dar a gente os valores corretos a cada coisa, não dar tanto valor à futilidade. Então, eu acho que é isso. Né? E outra coisa também que eu achei com tudo é que tem aquela frase de um grande cientista que fala que nada se cria, nada se produz, tudo se transforma, né? Nem lembro o nome dele mais. Faz pouco tempo que eu parei de estudar, eu não lembro. Lavoisier. Hã? Lavoisier, isso. Lavoisier. Nossa, eu acho que faz menos tempo, viu, para você, Maeve. Ele fala isso. Então, eu acho que tudo que a gente tem, que precisa, tem na Terra. A gente tem que transformar isso, e também dentro de nós. Então, eu acho que tudo pode ser transformado. Mesmo o rio poluído, vamos dizer assim. Olha, um exemplo, o rio poluído do Tietê, né? Ele vai lá na cabeceira, ele está bem poluído, depois ele vai melhorando. Então, a própria natureza transforma ele, né? Tudo tem possibilidades de se transmutar, transformar. Até os nossos sentimentos, se cabe a nós, no caso que foi citado, né? Ódio, rancor, ciúmes, inveja, sei lá. Então, eu acho que é isso. Para a gente dar o devido valor a que a gente realmente está fazendo aqui nessa terra, prestar atenção nisso, dar valor às coisas certas e transformar alguma coisa erradinha em nós a cada dia. Só isso. Falta o Jorge. Obrigado, Vivi. Complexo, mas muito, muito bom. Esses temas que a gente tem passado. Idades dos mundos, né? Então está muito distante do nosso alcance, né, compreender essas questões. Ou seja, foge muito do nosso sentido. E alguns pontos que me chamou a atenção. Portas infinitas, infinitos são os mundos. Imagina que as portas infinitas aqui, de acordo com o estágio evolutivo de cada um, elas vão se tornando cada vez mais estreitas para acessos a essa multiplicidade de mundos que nos é permitido. Então, de acordo com o nosso processo evolutivo, estaremos num ou no outro mundo, e para que migremos deste para outro, teremos que transitar por essas infinitas portas. E a cada porta que passamos, conseguiremos por ela passar conforme o estágio evolutivo que conseguimos alcançar. O que me chamou a atenção também, na etapa seguinte aqui da leitura, a sabedoria vem de uma semente que Deus colocou em nossa consciência, que o tempo faz florescer. Essa semente que é colocada em nossa consciência, nós temos que ir regando ela constantemente para que ela possa vir a florescer. E a dinâmica para isso, para que isso ocorra, né, vai depender de nós. Então, tudo está muito mais próximo de nós do que o que nós muitas vezes tentamos buscar ou tentamos descobrir, que ainda não estamos preparados para saber muitas coisas. E achei interessante essa parte que a Sandra destacou, né, do Paulo de Tarso, que fala exatamente a questão do alimento na fase criança, o alimento na fase adulta, né? Ou seja, de acordo com o processo evolutivo, você vai recebendo o alimento da preparação para que se possa conhecer a verdade de acordo com aquele estágio que você se encontra. Porque muitas vezes, se você não está preparado para certas verdades, o impacto é devastador. E eu até traria essa parte, né, para o momento presente, que estamos passando por um momento devastador,
e que foge muito ao alcance da nossa compreensão, justamente porque não estamos preparados para isso. Aliás, ninguém estava preparado para isso, né? Como nós poderíamos imaginar que a humanidade, como um todo, chegasse a esse estágio de evolução que nós estamos passando? Saber, nós que estudamos aqui a doutrina espírita, né, de certa forma, nós acabamos até entendendo alguns pontos, mas mesmo assim ainda tem muitas coisas, muitas interrogações que não nos é possível compreender, justamente porque ainda não foi permitido para nós essa compreensão. Então, nos impacta, nos incomoda e às vezes até nos intriga, né, de forma muito incisiva, o que está acontecendo ao redor do mundo, né? Mas qual o propósito disso? O porquê que existe tudo isso? Não sabemos responder. Justamente porque nós ainda estamos nesse processo de transformação e de evolução. E tudo isso está conectado por essas forças de energia, né? Tudo gira em torno de forças energéticas, forças magnéticas, que fazem essa conexão com o todo e que permite uma melhor compreensão dessa nossa evolução humana. Mas, ao final, lança-nos as questões para a compreensão de toda essa dinâmica de compreensão do quase que impossível, quase que inexplicável. Está dentro de nós. Passamos anos e anos, às vezes vidas até, ou encarnações e reencarnações, tentando responder a questões que está muito distante do nosso alcance, tanto que chama a atenção para séculos e séculos, né? Ou seja, é um tempo imenso demais para o nosso curto fluxo de vida, né? E não conseguimos responder a questões tão simples, né? Com relação ao ódio, né? O ódio que, por meio de uma força magnética, ele é capaz de destruir sem que nós abrimos a boca para falar algo, né? A força do pensamento. É uma energia tão pesada, tão devastadora, né? Que só o fato de irradiar aquele pensamento de ódio é capaz de destruir, até danificar outro, aquele a quem é destinado. E é algo que a humanidade precisa aprender a trabalhar imensamente para contornar isso. Outro ponto ainda que se chama a atenção é essa questão dos ciúmes, do egoísmo, da vaidade. Tantas questões temos visto no dia a dia relacionado ao problema grave dos ciúmes, que leva a tragédias humanas, a tragédias familiares, a tragédias em lares. Tudo por uma questão de ciúme, que nada mais é uma falta de controle sobre si mesmo. É aquele problema de não saber enfrentar o inimigo maior que está dentro de si, não saber trabalhar esse conflito interior que nós mesmos temos. A questão do egoísmo e da vaidade, nós colocamos muito isso sobre uma questão muito própria, ou seja, eu quero resolver a minha parte e não estou pensando no próximo, eu quero resolver do meu modo, pouco importa a forma de pensar do outro. E as vaidades. E acho que foi a Rosângela que falou alguma coisa sobre questão da exploração da Lua, entre outros, não me lembro agora. E me veio à mente essa questão de essa nave que está sendo cobrada fortunas para conhecer outros mundos, ou seja, viajar para conhecer a Lua. Ou seja, é um desenvolvimento da ciência e um uso do dinheiro, não como fins propriamente científicos, mas se a gente for pensar para isso, por trás disso está uma questão egoísta e uma questão de vaidade, satisfazer uma vontade própria, então não está com fins e propósitos. Embora, recentemente, aquele físico que tenha falecido, o Stephen Hawking, ele tinha dito em seus estudos, antes de sua partida,
a necessidade de se conhecer outros mundos habitáveis, porque a Terra já estava no limite da saturação. E daí, associando essa fala dele com o momento atual, nós percebemos que a providência divina está agindo para um ajuste no nosso planeta. E essa questão desse momento pandêmico que está tirando muitas vidas, na verdade, nada mais é que um processo de transição de mundos, saindo de um mundo, hoje, Terra, de transição para outros mundos. E como nós vimos numa leitura anterior, nós percebemos que essa questão de transição de mundos, inclusive a questão da matéria, ela tem uma percepção diferente, que eu mesmo acabei revendo minha forma de enxergar essa questão, porque até mesmo a matéria, nós vamos trazer para o nosso corpo humano, que com o desligamento do corpo, imaginaria-se que a matéria se dissipasse, se perdesse. Na verdade, ela se transforma, ela estará em constante processo de transformação de acordo com as coordenadas traçadas pelo Criador. E tudo é aproveitável. E aqui fala em algum momento que a questão dos tempos, eles são renovados, porque não adianta ter uma fórmula pronta, porque a cada ciclo evolutivo, essas realidades são renovadas. E o processo de evolução é constante e incessante. E sempre, né, interessante chamar a atenção, que está sempre circundando nessas nossas leituras a questão do amor. E aqui chama a atenção para a idade do amor, para o despertamento das almas. O fio condutor de tudo isso está exatamente nessa expressãozinha muito curta que é o amor. Então, em linhas gerais, foi mais ou menos isso que eu pude compreender do todo, apesar de que vocês já disseram quase, praticamente tudo, né? Mas sabemos que é um tema muito complexo e que muito nos engrandece nessa nossa conversa das terças-feiras. E eu não sei se tem mais alguém para falar. A Rosângela falou? Oi? Falou, Jorge. Então, acho que era só, né? Então, é isso. Eu não sei, Sandra, você queria acrescentar algo mais? Eu sei que a Sandra sempre tem algo mais para acrescentar. Eu não aguento ficar sem acrescentar nada. Conforme vai todo mundo expondo, né, e colocando assim o lado que conseguiu enxergar, é interessante que, para mim, veio à tona uma questão assim, olha, então, não sei se para vocês também veio a mesma coisa, mas eu vou tentar colocar, espero que dê para entender. Então, seria um contrassenso, o ser humano busca conhecer o universo e deixa o seu irmão na rua passando fome. Seria um contrassenso, né? E nesse contrassenso, a impressão que dá é que não cabe a busca científica, não é verdade? Porque ela é injusta com aquele que está ao meu lado passando fome na rua, né? E eu não olho para ele, mas vou buscar conhecer a Lua, eu quero atingir Marte, eu quero fotografar Júpiter e por aí afora. Eu no sentido ser humano, né? Os cientistas, porque nós mesmo aqui não somos nada. Mas estamos falando aí dos cientistas, aquelas pessoas que nasceram vocacionadas, né? Já têm um grau de inteligência maior, tiveram oportunidade de estudar e aprender mais, para conseguir ter também esse lugar para pôr o pé, nesse caminho maior que eles buscam. Seria isso, então, um erro? Seria uma coisa contra os ensinamentos de Deus? E aí, escutando tudo isso, uma coisa que o Jorge falou também, mas no fundo, gente, eu acredito que não é um contrassenso e não é um erro. Porque a busca, tanto que o começo do texto, ele fala para a gente que nós devemos buscar. A gente precisa fazer essa busca, o ser humano precisa buscar o conhecimento.
Porque o conhecimento é muito importante para o nosso desenvolvimento. A gente precisa aceitar aquilo que a gente ainda não conseguiu. Vamos aos poucos, tudo tem seu tempo, né? Conforme a nossa maturidade, também vai amadurecendo aquilo que a gente é capaz de compreender. Mas eu acredito que entre essa luta de cá para cá, o que está faltando só é a medida que o Miramês vem no final e coloca o Evangelho. Por quê? É importante buscar, sim, mas também é importante não largar o meu irmão passando fome ao meu lado. E ao meu lado eu posso estar me referindo, por exemplo, à África. A África está ao nosso lado, com um monte de gente passando fome. Então, é um ao meu lado que inclui o mundo. O que falta para a gente é fraternidade. Porque os recursos que existem são suficientes para que a gente faça as buscas científicas, para que a gente não deixe um irmão passando fome ao nosso lado, desde que a gente não queira acumular para nós. Se houvesse em nós já esse sentido de fraternidade, seria possível equacionar tudo, porque não haveria roubo, corrupção, haveria a intenção de fazer uma boa administração dos recursos, para que os recursos sejam suficientes para todos, sem sobrar e sem faltar, porque hoje a gente sabe o que se perde de alimento no mundo é uma coisa vergonhosa, né? Para falar um termo assim fraco, é só uma vergonha o que a gente deixa perder, a começar da nossa própria casa, sabendo que às vezes 2 esquinas para frente tem uma pessoa que precisa comer, mas se eu der hoje, amanhã ele vai vir, e aí ele vai passar todo dia a pedir. E aí a gente esquece que também a questão não é só pedir, a questão é dar oportunidade para que aquela pessoa atinja a própria dignidade, deixe de ser um pedinte. Mas falta o nosso sentimento de fraternidade, aquele sentimento de sentir que nós somos todos iguais. Perante Deus não há diferença. A diferença somos nós que fazemos. Mas Deus nos enxerga exatamente iguais. E aí eu queria chamar a atenção para um outro ponto. A gente está vivendo um momento muito especial. E nesse momento muito especial, eu diria que ele começou já no final do século passado, vamos dizer aí lá pela década de 70, talvez um pouco antes, um pouco depois, não sei exatamente precisar o ano. Mas é um momento em que, se a gente prestar atenção, no mundo as barreiras estão caindo. Todas as barreiras estão caindo. Para que a gente possa se sentir igual e junto uns dos outros. Então, você pega, por exemplo, hoje, essa pandemia. A qualidade do que a gente tem acesso pela internet mudou de uma tal forma, a gente jamais poderia estar fazendo a reunião que nós estamos fazendo hoje. Jamais. Há 20 anos atrás, por exemplo. E hoje ela acontece com uma naturalidade entre pessoas que mal sabiam mexer com computador, com celular, com e digo isso por mim, que eu não sabia. E sei que aqui um monte de gente não sabia também, teve a oportunidade de aprender agora nessa pandemia. E olha como isso, de repente, ficou simples, natural. Isso é obra da ciência. Então, aquilo que a ciência nos traz, nos engrandece enquanto ser humano, porque tem a capacidade de nos unir. De verdade, nós estamos juntos de verdade. Né? Esse virtual, ele é tão verdadeiro quanto se a gente tivesse sentado um ao lado do outro, como eram as nossas reuniões no ano passado. Retrasado, né? O ano passado já era pandemia. Mas vocês percebem como os limites estão sumindo. A gente está deixando de ser eu aqui, você ali, deixando de ser povos em países diferentes. As pessoas estão tendo acesso à língua de uma maneira muito mais fácil. Para mim, falar inglês é um horror. Meus 3 filhos falam fluentemente. Para eles é simples. E assim, as gerações mais jovens estão tendo essa oportunidade, e eu também teria, era só me esforçar um pouquinho, tá entendendo? É só a gente querer, porque está tudo à nossa disposição hoje. Que coisa maravilhosa, as barreiras estão caindo de todas as formas, né? E é uma mudança, é um século, eu acho que nós estamos vivendo um século de união,
Agora, essa união, com certeza, não será só entre os povos da Terra. O universo é muito maior. Essa união, com certeza, inclui os nossos irmãos, que dos outros planetas, às vezes um pouco mais evoluídos, já têm condição de olhar para nós e pensar, ó, quando é que eles vão conseguir também? E que a gente vai poder trocar figurinha, um ajudar o outro, crescermos juntos, explorarmos esse universo maravilhoso juntos, em pé de igualdade. E esse em pé de igualdade não é só para nós que estamos bonitinho, bem vestido, não. Esse em pé de igualdade tem que incluir também todos os nossos irmãos que ainda estão sofrendo com as limitações. Porque essas limitações, eu penso isso, em parte, ainda é a estrutura social que cria, mas em parte está na cabeça de cada um. A limitação que a gente vive é aquela que a gente acredita que existe. E eu acho que a gente vai descobrir isso a partir do momento que eu acredito que não existe mais a limitação, ela não me pega. Ela não vai mais fazer parte da minha vida, porque eu fico livre dela. Quem cria o meu mundo não é a minha mente. E isso nós estamos aprendendo. E todos vão ter a oportunidade de aprender isso também. As limitações que me pegam, materiais que me escravizam, são aquelas que eu acredito. Deixei de acreditar, elas perdem a força, deixam de existir. Né? Esse é um segredo, é a cocriação que nós somos capazes de fazer. É o que eu penso, né? E eu acho que a gente está caminhando para isso, para essa libertação de limitações que somos nós mesmos que criamos. A gente tem condição de viver sem elas e viver mais feliz, né? Mas o caminho de tudo isso está onde? No danado do Evangelho. Naquele Evangelho que faz a gente pensar que tudo que Deus faz é maior do que aquilo que a gente está querendo para nós. Larga de ser egoísta, criança. Larga de ser metidinho. Vaidoso, orgulhoso, egoístinha. É aí que entra que nós somos crianças, né? As crianças ainda cheias de desejos pessoais, são os nossos egoísmos, né? As crianças cheias de vontade de aparecer, os reizinhos. E às vezes nós somos reizinhos, a gente quer ser o centro do mundo. Olha o orgulho aí. Por que que a gente vai ser o centro do mundo? Se o mundo é tão grande, tem tanta gente, né? E a gente pode ser mais um, em pé de igualdade. Esse pé de igualdade, a igualdade que vem desde a Revolução Francesa, a gente é uma coisa tão maravilhosa, vocês já pensaram? Como às vezes tudo que a gente quer é ser igual. Como sonho, não como nossos desejos egoístas. Os nossos desejos egoístas são de ser melhor, de ser único, exclusivo, mas como sonho de felicidade, igualdade. Olha que coisa maravilhosa. E o mundo está nos dando isso hoje. A gente está saindo dessas limitações, inclusive a pandemia. Nessa pandemia, a doença é igualzinha para todo mundo está sujeito, o tratamento é igualzinho para todo mundo, não tem mais planinho de saúde, nem grana que compra nada diferente. Nós estamos aí, todo mundo sujeito ao mesmo pé de igualdade. Maravilhoso isso é maravilhoso. Mas também uma outra coisa, se a gente cria o nosso mundo, se a gente cria as limitações que vão nos prender, o vírus também é uma limitação. E aí? Eu não quero ele fazendo parte da minha vida. Não vou ficar presa nele. Será que a gente é capaz de se libertar? E voar? Com todos os cuidados e tudo? Mas não se prender nessa coisa que nos fecha, que nos faz tão mal, nos faz pequenos, lutando para viver. Por quê, gente? A vida está aí. Sai fora dessa limitação horrível, pequena. Desculpem meus desabafos. Vamos lá. Deixa eu fechar o áudio, que é a melhor coisa que eu faço. Imagina. Excelente, Sandra. E foi muito bacana o debate de hoje. E resumo é isso, não há esse processo evolutivo da humanidade, não há impedimento algum de se conquistar de nada na vida, né?
E faz parte desse processo de evolução, essas descobertas, e é justamente o que recomenda aí. Tanto que lá ao final, né, remete à ciência e filosofia. Ciência para pesquisar, filosofia para pensar. Não. Então, você tem várias indagações e exigem resposta. Como o melhor meio de se dar respostas a essas questões é filosofando, pensando, por que disso, por que daquilo, como se faz. E é exatamente esse sentido. E a ciência vai fazendo as pesquisas, fazendo as descobertas e acompanhando esse processo de mudança e de transformação que está sempre presente. Quantas mudanças já não tivemos ao longo de nossa curta passagem por aqui, até o momento presente, né? E quantas outras não virão até mais adiante, né? Em alguns minutos, alguns segundos que estão por vir, né? Então é muito bacana. A discussão nossa hoje foi tão interessante que nós já estamos chegando ao limite do segundo tempo. E eu acho que é melhor eu reiniciar, se não tiver mais ninguém para falar, reiniciar para irmos para as vibrações, tudo bem? E assim, e daí eu encerro a nossa parte aqui das gravações, ok? Tudo bem? Ok. Tá joia, Jorge. Tá bom, só um minutinho.